Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ocasião do domingo que vem, nós teremos aqui a presença de um dos nossos irmãos em missão, que vai falar à igreja. Então, o reverendo Thales adiantou a sua ida ao Almerinda Chaves e me incumbiu de lhes trazer a palavra de Deus hoje à noite. Eu quero convidá-los todos para fazermos uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. Coríntios, capítulo 9, a partir do verso de número 24 até o capítulo 10, versículo 13. Ouçamos a palavra de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente com a sua palavra. Eu quero me deter, queridos irmãos,
nos versículos 12 e 13 do capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nosso Pai, continuando na Tua presença agora em oração, nós estamos diante das Escrituras Sagradas. E a nós compete, ó Deus, analisá-la, buscar nela a Tua palavra, a Tua voz, o Teu sentimento, a Tua direção para a nossa vida. Nós nos conhecemos e nós já Te declaramos que nós somos pecadores, nós já Te declaramos que nós necessitamos do Teu perdão, buscamos o Teu perdão neste culto, buscamos a Tua graça e sabemos, nosso Pai, que o Senhor se apraz do contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos. Já falamos, nosso Pai, já pedimos em oração que nós sejamos vigilantes. Já vimos na Tua palavra, nosso Deus, que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na Tua presença. Já cantamos ao Senhor dizendo que nós só temos o Senhor mesmo como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso amparo, como nosso cuidado. Não há outro como o Senhor. E agora queremos ouvir o que o Senhor tem a despeito do pregador. Sabemos, ó Deus, das fraquezas do pregador. E nós imploramos a Tua graça sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil completou 165 anos de vida no Brasil na última segunda-feira. E é interessante a gente pensar aqui que a Igreja Presbiteriana foi uma das maiores denominações no Brasil na década de 1950, por exemplo. Ela era uma igreja considerada, respeitada pela comunidade, e ela, então, hoje é uma igreja que está lá atrás. É uma das pequenas igrejas do Brasil. Não é uma igreja grande, não é uma igreja expressiva, não é uma igreja cujo nome as pessoas saibam falar com facilidade. Não é? Eu já ouvi presbiteriana, eu já ouvi um monte de gente falando o nome desta igreja de maneira errada. Na verdade, presbiteriano vem de uma palavra grega, presbíteros. Portanto, é um nome que vem da língua grega, não é um nome da língua portuguesa. Eu estou engasgado aqui com os mosquitos daqui. Eu não sei se eles estão aí em vocês, mas estão em mim aqui. Gostaram do meu sabonete? E, meus amados irmãos, dentre as doutrinas que a Igreja Presbiteriana professa, algumas delas causam muita discussão no meio evangélico. Por exemplo, lemos hoje Efésios capítulo 1, que é uma base fundamental para nós aceitarmos a doutrina da eleição. Deus elegeu as pessoas que hão de ser salvas antes da fundação do mundo. Nós professamos isso. A outra doutrina que é muito criticada, não necessariamente pelo meio evangélico, mas por outros meios, é a ideia de que nós dizemos, olha, nós já estamos salvos, sim senhor.
E como é que vocês podem ter a certeza de que vocês estão salvos? Ora, quem afirma que uma pessoa está salva não é a própria pessoa, é a Bíblia. É a Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É a Bíblia quem afirma que esta intercorrência da salvação acontece mediante a proposta de Jesus, não é da nossa cabeça. Nós podemos afirmar com toda a segurança que se Jesus Cristo entrou na nossa vida, o problema do pecado está resolvido. Ele já nos salvou, de vez. João, quando escreve, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. As pessoas dizem assim: vocês presbiterianos são muito presunçosos. Vocês são muito presunçosos. E olha, nesses 165 anos de história, de fato, nós tivemos várias coisas que aconteceram na igreja em termos doutrinários, mas houve um tempo em que as pessoas diziam assim: já que Deus predestina todos quantos hão de ser salvos, eu não tenho que pregar o evangelho para ninguém, porque as pessoas vão se salvar automaticamente, porque Deus vai fazer isso acontecer. Eu não preciso pensar em missões. E então, muitas pessoas da igreja se contentaram com essa explicação, se contentaram com essa postura. E as igrejas foram ficando comunidades fechadas, 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 e nunca ninguém se preocupava em evangelizar. Só que a ordem de Jesus Cristo, qual é? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E os presbiterianos não estão de fora dessa. Eles estão dentro dessa. Mas dentro da igreja houve quem pensasse assim. E na história dessa igreja também existe aquele grupo de pessoas que diz assim: eu sou presbiteriano. Ah, é? Quando foi a última vez que você foi à igreja? Ah, não lembro. Mas eu sou presbiteriano. Eu sou de família presbiteriana. O meu tataravô era presbiteriano, então eu sou presbiteriano. Você vai na igreja? Você professa a fé? Não, eu sou presbiteriano. Como se isso fosse a resolução de todos os problemas. E a gente não encontra só presbiteriano assim, não é? A gente encontra gente de todas as denominações evangélicas e também entre o catolicismo romano. As pessoas afirmam uma religião que verdadeiramente não professam. Então, eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre esta palavra que o apóstolo Paulo disse: aquele que pensa estar em pé, que não caia. Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho da presunção. Vocês sabem o que é presunção? O nosso dicionário da língua portuguesa diz que é uma opinião ou um julgamento baseado numa aparência ou num indício. Quando você, porventura, tem como ligar o ar-condicionado, gente? Tem muita gente se abanando aí. Faz favor. Hã? Ah, é por causa do bicho? Tá certo. Então fecha a janela, aquela lá, porque senão entra mais bicho. Você que está em casa não tem o problema de enfrentar o mosquito aqui, mas deveria estar aqui. Pronto, dei o meu recado. Né? Então, a presunção
é de fato uma opinião que a gente tem a respeito das coisas, a respeito da gente mesmo. A presunção é uma conjectura, é uma suposição que pode eventualmente assumir uma verdade. Uma pessoa se olha no espelho e diz: eu sou linda. E acredita. Ela acredita. Ela acha que é linda mesmo. Ninguém a acha. Mas ela chegou à convicção de que ela é linda. Isso é presunção. Presunção também é uma avaliação muito favorável que alguém tem de si mesmo. Não é? Uma pessoa que acaba, então, por conta dessa avaliação favorável, ser arrogante, ser orgulhosa, ser vaidosa. A vaidade é um sinônimo de presunção. Então, quando nós nos embonecamos e nós nos achamos a pessoa mais linda da igreja, nada mais é do que uma explosão de presunção. E o apóstolo Paulo está falando para pessoas que são crentes, não está falando para pessoas do mundo, está falando para pessoas que são crentes. Mas essas pessoas que são crentes não se dão. Elas têm panelas dentro da igreja. Uma é de Paulo, outra é de Apolo, outra é de Pedro, outra é de Cristo. Cada uma segue um líder diferente, cada um segue um jeito de ser diferente. Aquela igreja é rica em dons espirituais. Não falta nenhum dom espiritual naquela igreja. Entretanto, Paulo diz assim: eu não posso falar com vocês como gente madura, vocês são crentes carnais, vocês são como crianças em Cristo, vocês não podem ter profundidade teológica na conversa com vocês. Vocês são pessoas que estão tolerando dentro da igreja um rapaz possuir a sua própria madrasta. Vocês têm coragem. Quando vocês estão magoados entre vocês, vocês têm a coragem de ir na justiça comum, tentar resolver os seus problemas em vez de pedir perdão e perdoar. Já pensaram aqui? Se eu mesmo, ou se um crente ofende você, você me manda uma intimação do delegado, ou me manda uma intimação do juiz da cidade para comparecer e prestar esclarecimentos? Tem cabimento uma coisa dessa? Mas em Corinto se fazia isso. Tinha mais, os crentes ali, como eles estavam divididos entre ricos e pobres, eles eram pessoas de determinados círculos de amizade. Então, alguns deles não viam problema nenhum de irem ao mercado, comprarem carne que foi sacrificada aos ídolos, comer aquela carne, escandalizar as pessoas. Eles não estavam nem preocupados com isso. E eles batiam no peito dizendo: nós somos crentes. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo: vocês são presunçosos, são crentes, mas são crentes presunçosos. Em outras palavras, vocês são pessoas que estão vivendo uma farsa. O seu evangelho é uma farsa. E usa muito forte isso. Então, logo de início, a gente tem que ver aqui como é que o apóstolo Paulo se compara com aqueles crentes, porque ele precisa ter autoridade de chamar a atenção deles para a sua presunção. Não precisa? Ele precisa chamar a atenção.
E eu gosto do exemplo que ele usa no fim do capítulo 9, porque ele faz uso de uma figura de competição, de corrida, para falar do seu comportamento como crente, como apóstolo, e ele então quer ficar preparado para a vinda do Senhor. Ele quer ficar preparado para a vinda do Senhor, e o que ele faz? Ele diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que vocês o alcancem. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar a incorruptível. E agora ele diz a respeito dele mesmo: eu corro também. Eu corro também. Mas eu não corro sem meta. Eu tenho um objetivo para alcançar. Eu não estou vivendo como cristão simplesmente para ver os dias passarem. Eu tenho metas. Eu quero ser mais crente amanhã do que fui hoje. Eu quero ser mais conhecedor de Jesus amanhã do que eu fui hoje. Eu não quero viver a vida cristã simplesmente para ver os dias passarem e eu aguardar Jesus Cristo. Eu quero crescer. Eu quero me fortalecer, eu quero ter mais convicção, eu quero trabalhar mais, eu quero andar mais na graça de Deus. Então, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, porque os corredores fazem isso, né? Eles fazem movimentos para ajudar no passo. Eles não correm assim. Eles fazem muita ginástica para que o passo seja mais largo. Entretanto, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Deixa eu entender isso. O que é ele esmurrar o corpo e o reduzir à escravidão? Ele não se alimenta? Ele não dorme? Eu vejo, quando a garotada se vê livre dos pais, o que eles querem? Qual a primeira coisa que eles querem quando eles estão juntos, numa noite do pijama, por exemplo? Eles querem não dormir. Eles querem ficar acordados e ter a aventura de às 2h da manhã estarem completamente acesos quando os pais disseram às 10h você tem que dormir. Eles não sabem o que é perder o sono. Fiquem mais velhos. E de repente você acorda e você vê que é 1h da manhã e você não consegue dormir mais, e você quer dormir, mas não dorme mais. Mas eles querem sair sozinhos, eles querem fazer uma porção de coisas sozinhos para não terem regramento. O apóstolo Paulo diz: eu faço o contrário, eu me anulo. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho sono, eu tenho todas as necessidades físicas, orgânicas, só que estas coisas eu não trabalho para elas necessariamente, eu trabalho para ser crente. Eu acho interessante essa ênfase do apóstolo Paulo quando ele diz: eu esmurro o meu corpo. Ele não se prejudica. Ele, na verdade, eu acho que ele era anti-academia. Porque ele diz assim: o exercício corporal é bom, mas a piedade é mais proveitosa do que o exercício físico. Acho que ele era anti-academia. Só que ele viajava muito, ele caminhava muito, ele andava muito. Só que ele fazia um trabalho interno, porque ele tinha um inimigo chamado presunção. Uma vez ele disse para os filipenses o seguinte: olha, se alguém tem que se gloriar na carne,
Não tem ninguém melhor do que eu mesmo. Porque eu sou judeu de judeus, sou da tribo de Benjamim, tenho pedigree, tenho, não é? Pedigree para animal? Tenho raça, tenho o status de fariseu, tenho tudo, eu tive tudo. Entretanto, o que para mim era importante se tornou perda. Eu esmurrei o meu corpo. Eu coloquei a prioridade da minha vida em andar com o Senhor, em conhecer o Senhor, em ter com o Senhor uma comunhão tão intensa que Ele comande a minha vida. Eu acho interessante quando o próprio apóstolo Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele tem um jeito de falar que demonstra que ele imergiu em Cristo, que ele mergulhou dentro de Jesus Cristo, que ele está vivendo uma vida cujo lado humano dele está sendo propositadamente sufocado para que a presença de Cristo seja evidenciada. Então ele usa o seu próprio exemplo. Aí ele recorda as bênçãos que Deus deu para Israel, no capítulo de número 10. E quando ele fala das bênçãos que Deus deu, ele mostra aqui com todas a clareza que, primeiro de tudo, não está mencionado no texto, Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito. Não houve batalha, não houve derramamento de sangue, não houve uma espada, não houve absolutamente nada no dia que os israelitas saíram. Houve antes. 10 pragas aconteceram. Não é? 10 pragas. Houve muito desconforto no Egito, houve morte, houve muita aflição no Egito antes do povo sair, mas não houve guerra. Deus tirou todos daquele país sem guerra. Isso já é um fato notável, porque Deus invadiu o Egito e tirou de lá o seu povo. Mas o que nós verificamos é que as bênçãos de Deus aqui contempladas nos versos 1 a 4 são as seguintes: Deus protegeu o seu povo, Deus deu a lei para o seu povo, Deus deu sustento do maná, deu água saída da rocha, e estas coisas são sobrenaturais, não são naturais. E Ele muitas vezes perdoou essa gente. Se você se lembrar do Salmo 78, você vai ver, o povo recebia o perdão, aí se desviava, aí Deus disciplinava, aí o povo pedia perdão, Deus perdoava. Era assim, sem parar. E nós encontramos aqui essas ideias. Paulo lembra essas coisas, mas também Paulo recorda que em troca, o que acontecia com o povo? O povo era presunçoso. O povo era presunçoso. É impressionante, não é? A gente acha que tem muito direito, né? Não é? Hoje em dia nós estamos na política do direito, né? O direito do cidadão. Não tem dever. Não tem dever. As leis estão todas formuladas para o povo ter direitos. Só que as leis formuladas para o povo ter direito são leis que estraçalham com a gente honesta do país. Porque a gente honesta do país recolhe impostos.
Imposto, 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 a gente paga imposto de tudo. Até de respirar daqui a pouco. Então você aprenda a respirar de 4 em 4 dias. Dá uma respiradinha, dali 4 dias, para não ter que pagar imposto, porque vai indo. Vão se criando impostos, exatamente com o objetivo da presunção. Entretanto, queridos irmãos, o povo ali de Israel teve várias situações e o apóstolo Paulo se lembra da presunção do povo em cinco eventos. Ele cita aqui que eles foram presunçosos quanto à sua cobiça, porque eles tinham ansiedade pelas comidas do Egito, eles tinham presunção por causa da sua idolatria, achavam que criando o seu Deus eles podiam resolver os seus problemas e eles criaram o bezerro de ouro. Depois, Paulo fala da imoralidade e os filhos de Israel tiveram relacionamento com as mulheres moabitas, por sugestão de Balaão. Morreram 23.000 naquela ocasião. Depois Paulo levanta aqui que eles abusaram da paciência do Senhor e Deus teve que instituir uma serpente de bronze no deserto, exatamente com o objetivo de que eles fossem sarados das picadas de serpentes por conta de reclamação. E por último, o apóstolo Paulo diz que eles eram presunçosos por causa da murmuração. Eles viviam se queixando. Deus não cuida de nós. Deus nos tirou do Egito, onde a gente tinha carne, onde a gente tinha conforto, onde a gente tinha tudo, e nos colocou nesse deserto, sem água. Deus colocou uma liderança fraca como Moisés. E era só queixa, e o apóstolo Paulo está falando da presunção. As pessoas se acham merecedoras da graça, e não são. Então, Paulo começa a falar o que eu gostaria de falar. Ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Bom, a própria composição da frase já mostra a presunção. Quem é que pensa que está de pé? A pessoa autoconfiante. Como assim? O senhor não acabou de dizer que a gente está salvo? Mas não existe presunção da gente dizer que a gente está salvo pela graça. Será presunção a gente dizer que, porque nós estamos salvos pela graça, a gente pode pecar à vontade, ou então Deus tem a obrigação de nos dar o que a gente quiser. Quando a gente diz assim, eu sou salvo unicamente pela graça de Deus, não é presunção, é verdade. Mas quando diz assim, eu sou salvo pela graça de Deus, e Deus tem que me dar tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, isso é presunção. Isso é presunção. E aí, meus irmãos, eu quero lembrar para vocês aqui, no Antigo Testamento, um texto de Miqueias, que mostra a presunção do povo. Escutem só, ele diz assim: ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Vocês que danam a cidade, vocês que estão tratando o juízo com negligência, vocês que estão pervertendo o que é direito, os seus cabeças,
os cabeças de Jacó, né? Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Vocês estão vendo a presunção? Eu sou crente, eu vou na igreja de vez em quando, eu dou dízimo de vez em quando, eu visito alguém de vez em quando eu prego o evangelho, mas Deus está comigo. O que eu fizer não vai me acontecer nada, porque Deus me protege, Deus me cerca. Isso é presunção. Ainda que pareça verdade, isso é presunção. Eu não faço nada para adorar a Deus, mas Ele tem obrigação de cuidar de mim porque Ele prometeu. Isso é presunção, isso é pecado. Isso é pecado. Então, queridos irmãos, lá em Miqueias a gente viu isso. Agora, eu vou citar alguns exemplos de Jesus. Jesus contou uma parábola, porque ele viu os fariseus se achando, os escribas, os doutores da lei se achando o máximo. Nós somos filhos de Abraão. Não vai acontecer nada conosco. Então ele contou a parábola do fariseu e do publicano. Os dois entraram no templo para fazer oração. O fariseu procurou o melhor lugar, o lugar mais visível possível. Está todo mundo me vendo? Está todo mundo me vendo? Então é aqui que eu vou orar. E disse: Deus, eu sou demais. Olha, eu dou o dízimo, eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu não sou como as pessoas comuns, nem como aquele lá que está escondido atrás da coluna. E o que estava atrás da coluna, ele se ocultava. E ele só tinha uma atitude, ele batia no peito. E ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu sou pecador, eu nunca esqueço disso. E Jesus disse: qual dos dois desceu justificado para casa? Qual foi? O que teve presunção ou o que não teve? O que não teve. Foi aquele homem que reconheceu que era muito pequeno. Jesus, então, também tem uma outra parte que eu gostaria de lembrar para vocês. Jesus disse no Sermão do Monte: vocês tenham cautela dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Vocês vão conhecê-los pelos seus frutos. E ele pergunta: vocês conseguem colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Quer dizer, quem se arrependeu e confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, só tem o direito de produzir fruto do Evangelho. Esse é o seu dever, e não existe presunção nisso. O crente tem que ser crente. Então, Jesus continua falando dessa figura da árvore, e ele diz assim, ele arremata e diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não adianta a pessoa dizer que é uma coisa quando não é. Não adianta a pessoa falar que professa a fé cristã quando o que ela faz é achar que Deus tem que abençoá-la
mas ela não tem que ter nenhuma devolutiva, nenhum compromisso. Não é possível isso. Jesus não aceita isso. E é interessante, porque essas pessoas dizem assim, mas nós não temos profetizado em teu nome? Nós não expelimos demônios? Nós não fizemos muitos milagres em teu nome? Tá. Mas fiquem longe de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Vocês são presumidos nos vossos entendimentos. Vocês são pessoas que se acham, mas não são. A única pessoa que pode nos dizer que nós somos crentes mesmo é o Senhor, porque Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nenhum de nós pode sair dizendo assim, bom, eu dei o dízimo hoje, logo eu vou para o céu. Vai nada. Pode dar quanto dízimo você quiser. A igreja agradece, mas você não vai para o céu. Vai ficar tudo aqui. Pior, vai mais para longe. Então, aquele que pensa que está em pé, tem que se avaliar. Aquela pessoa que pensa que está em pé, precisa se avaliar. O apóstolo Paulo disse aos próprios coríntios, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Então você pode fazer algumas perguntas. Deixa eu ver se eu estou em pé mesmo. Eu amo o Senhor. Estou falando de entregar a vida e colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu amo o Senhor. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Eu tenho satisfação em orar. Eu tenho alegria em estar com os irmãos de fé. Eu não consigo esconder dos outros a minha fé. Eu sou capaz de sofrer por ser chamado de crente? Será que eu estou entendendo bem que eu já não tenho mais direito à minha vida? Só Deus tem direito à minha vida? Esse tipo de pergunta ajuda a gente a se avaliar, se a gente é crente mesmo. Porque não é ser crente frequentar uma igreja, não é ser crente vir aqui e dizer sim, 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 para cada pergunta que o pastor faz. O Pedro fez um monte de sims, não foi? O pastor fez um monte de perguntas aqui, você sim, 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 sim. Isso é ser crente? Não! Mas se você acha que é crente, você tem que fazer alguma investigação em você mesmo. E tem que se perguntar, olha, a moçada que fica comigo, na escola, no trabalho, onde for, eles sabem que eu sou crente? Eles sabem que eu tenho prazer no Senhor? Eles sabem que Deus perdoa os meus pecados por sua exclusiva graça? Tem que fazer essas perguntas. Porque quem pensa que está em pé, veja que não caia. E a pergunta que vem em seguida é, mas dá para a gente cair? O crente pode cair? Olha, o crente pode cair da comunhão de Deus, mas não pode cair da graça, porque nós acabamos de dizer que quando Deus elege para valer, até o fim. Mas o crente pode sim se tornar um crente presunçoso e enfraquecer na sua fé. Pode ser um crente negligente. Eu já ouvi muitos testemunhas, olha, foi assim, eu fui criado na igreja, eu fiz a minha profissão de fé, mas eu dei uma afastada legal. Eu fiquei longe. E agora Deus me chamou de volta, então eu estou de volta. Você já ouviu esse testemunho? Muita gente faz, muita gente tem isso, muita gente tem esse testemunho. Graças a Deus que volta.
Mas eu fico pensando no fato, meus irmãos, e eu fico mesmo, pensando que, graças a Deus, Deus não nos deixa cair. E o texto nos diz exatamente isso. Como eu devo evitar cair? Paulo diz, não veio sobre vocês tentação que não fosse de vocês mesmos, procedente do coração humano. Não é de Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas Deus é fiel e não vai permitir que você seja tentado, provado, além do que você pode suportar. Em outras palavras, quando Cristo salva a gente, Ele dá para a gente a capacidade de não querer pecar. Interessante, né? Ele nos dá a força de nós não querermos pecar. Nós pecamos. Mas nós pecamos exatamente porque contrariamos esse princípio. Quando nós não contrariamos esse princípio, Deus nos ajuda a não pecar. E essa é uma coisa maravilhosa, porque se nós sabemos que a tentação, a provação vem do nosso horizonte, não vem do alto, vem do nosso horizonte, vem das pessoas e vem de nós mesmos, com toda certeza, a saída para a presunção, para não haver presunção, é dependermos de Deus. Senhor, eu quero ficar de pé, eu quero continuar em pé, mas eu preciso que o Senhor me escore, eu preciso que o Senhor me dê sustentação, eu preciso que o Senhor não consinta no meu pecado, que o Senhor me acuse quando eu pecar, que o Senhor me perdoe quando eu me arrepender, que o Senhor me eleve o coração, me ajuda a esmurrar o meu corpo. A velha natureza em mim precisa morrer. E o Senhor, por meio de Paulo, diz que Ele não vai permitir que as provas, os problemas que nos vêm, sejam maiores do que a capacidade que a gente tem de suportar. Mas a gente só tem, não é resistência física, nem psicológica, nem psíquica, nem emocional, nem nada. É a resistência que o Espírito Santo dá. Sabe? Um crente pode chegar diante do pecado e diz, não vou pecar. Mas ele não faz na força dele mesmo. Ele faz na força do Senhor. Senhor, me ajuda aqui. Ajuda aqui, porque a coisa está feia. Eu estou sendo cercado pelo desejo de pecar e eu não quero. Eu não quero, é uma batalha. Senhor, não deixa eu cair. Eu não quero cair. Eu não quero cair. E eu termino com a frase, Ele vos proverá livramento. Senhor, eu pequei porque não tinha jeito, o Senhor me colocou na frente do pecado, não tinha o que fazer, eu tinha que cair mesmo. Você nunca pode chegar para Deus e dizer, o Senhor é responsável por eu estar assim. Simplesmente Ele diz assim, você quer ajuda? Eu te dou. Eu te dou ajuda e eu te livro dessa. Sabe o que vai acontecer com esse crente que faz isso? Que chega para Deus e diz, Senhor, eu não quero basear a minha vida espiritual no que eu penso, no que eu acho, na presunção da minha cabeça. Eu quero ser crente no estilo da palavra. Eu quero ser crente, eu quero ser uma pessoa que não confia no seu próprio instinto. Meu coração é enganoso para chuchu. Sabe o que eu quero, Senhor?
Eu quero que o Senhor me guie. Eu não quero cair. Eu quero que o Senhor me ponha de pé. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida de tal jeito que o cristianismo que eu vivo, não seja uma presunção da minha cabeça, seja uma coisa real. Seja uma coisa real. Eu fico pensando na vida dos primeiros evangelistas, dos primeiros apóstolos, meus irmãos. E tem uma passagem que diz que o apóstolo Paulo estava em Éfeso, junto com Priscila, com Áquila. Eles começaram uma igreja, ou melhor, em Filipos, eu errei. Eles estavam lá em Filipos, Paulo e Silas, depois de terem sido aprisionados, maltratados, tudo mais. E eles iam para fora da cidade se reunir com um grupo de senhoras para orar. E dali nasceu a igreja. Mas eu me lembro de uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, alô? O sermão foi tão grande que a bateria acabou? Foi? Foi, né? Isabel concorda. E o apóstolo Paulo, então, ele tinha muitas razões. Ele tinha muitas razões para dizer, olha, eu não volto mais aí, não quero saber de vocês, porque eu sofri muito quando eu estive aí. E ele, então, acaba dizendo, eu sei andar pobre e andar rico. Eu sei passar fome e ter bastante comida na geladeira. Ele não tinha geladeira. Eu sei viver nas duas, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Vocês estão vendo como é que ele ficou de pé? Quem o fortalecia era Deus. Não era ele mesmo. Ele não tinha presunção. Então, o conselho das Escrituras para nós hoje é: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Analise o seu coração. Veja se aquela presunção de achar que tudo pode, que tudo vale, que não tem importância nenhuma você andar afastado de Deus, vai te ajudar. Eu acho que não vai. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia.